A figura histórica conhecida como Kanka Mansa Musa, um dos nomes mais grandiosos da África Ocidental, nasceu por volta de 1280, no coração do poderoso Império do Mali. Seu nome Musa, versão árabe do hebraico Moisés, carrega o peso de um legado compartilhado pelas três grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Seu pai, Fagalei, era filho de Abu Bakr, homem cuja lenda o vincula diretamente à fundação do Império do Mali. Abu Bakr, segundo os relatos, foi o braço direito de Mansa Sundiata Keita, atuando como seu Kankoro Segui, uma espécie de comandante supremo ou segundo no comando, consolidando assim a dinastia Keita de origem muçulmana, com raízes nas regiões de Amana e Kolonkana, no que hoje conhecemos como Guiné. Foi Sundiata o primeiro Mansa, título equivalente a imperador ou rei na tradição europeia, quem ergueu o Mali como potência, impulsionado por campanhas militares vitoriosas lideradas por seu general Tiramachan, que expandiram o domínio malinês até territórios que hoje correspondem ao Senegal e à Gâmbia. Embora pouco se saiba sobre a vida de Fagalei, que nunca ocupou o trono, sua linhagem geraria nada menos que 7 Mansas, responsáveis por conduzir o Mali através de seu apogeu e declínio entre os séculos XIII e XV. Quanto à mãe de Musa Kanku, os registros são escassos. No entanto, as mulheres da região naquela época não eram meras coadjuvantes, dominavam ofícios como a cerâmica, a pintura corporal, a medicina tradicional, a tecelagem e até mesmo avanços científicos e tecnológicos. O viajante e erudito árabe Ibn Batuta, ao passar pela cidade malinês de Valata no século XIV, ficou escandalizado ao ver uma mulher casada conversando abertamente com um homem que não era seu marido. Ao questionar um sábio local, ouviu que tal comportamento era não apenas aceito, mas considerado cortesia naquelas terras. Essa anedota revela um contraste fascinante. Enquanto alguns historiadores pintam a sociedade malinês como progressista em relação ao papel feminino, outros argumentam que a ausência de registros sobre mulheres como Kanku reflete uma estrutura ainda marcada por desigualdades profundas. A verdade, porém, se perde na névoa do tempo, onde a falta de documentos impede qualquer conclusão definitiva. O destino de Mansa Musa está intrinsecamente ligado à trajetória do próprio Império do Mali, uma civilização que floresceu onde hoje se estendem Mali, Níger, Senegal, Mauritânia, Guiné e Gâmbia. Situado ao sul do Saara, esse território testemunhou o surgimento de um dos primeiros grandes impérios africanos entre os anos 700 e 1200, quando o reino de Gana, então no auge de sua sofisticação, dominou a região com um esplendor que contrastava com a Europa mergulhada na Idade das Trevas. Enquanto o islamismo se espalhava pelo norte da África, Gana prosperava, controlando rotas comerciais estratégicas. Mas por volta de 1180, uma combinação de secas devastadoras, guerras internas e o desvio de rotas comerciais abalou seus alicerces. Aproveitando-se desse declínio, o Império Sosso, sob o comando de Sumauru Kanté, anexou vastos territórios, incluindo áreas mandinkas que hoje fazem parte do Mali. O golpe final veio quando uma coalizão de reinos, unida sob a liderança de Sundiata Keita, um homem que superou uma infância marcada por doenças e pelo ostracismo para se tornar o Leão de Mali, derrotou Sumauru na Batalha de Querina, em 1235, dando origem ao Império do Mali. Sundiata não foi apenas um conquistador, foi um visionário. Unificou tribos e línguas diversas, introduziu inovações agrícolas como o cultivo do algodão e a tecelagem, e instituiu um código jurídico conhecido como Kouroukan Folga, cujos princípios ecoam até hoje na Constituição do Mali moderno. Sua morte, por volta de 1255, afogado no rio Sankarani, segundo a versão oficial, embora rumores persistam sobre um possível assassinato ou um acidente durante uma cerimônia pública, deixou um vazio sucessionário. Entre seus herdeiros estavam filhas e pelo menos 3 filhos, 2 deles adotivos, frutos de seus generais mais leais. Todos eles teriam um papel decisivo nos rumos do império. O sucessor imediato, Mansa Uli, é creditado por expandir as fronteiras do Mali até cidades icônicas como Valata, Tombouctou e Gao, embora alguns historiadores questionem essa atribuição. Em 1268, Uli realizou a peregrinação a Meca, o Hajj, um dos 5 pilares do islamismo, mas morreu pouco após retornar, por volta de 1270. Sua morte desencadeou uma disputa pelo poder. Vati, seu irmão adotivo, derrotou Califa, outro filho adotivo de Sundiata, e assumiu o trono. Seu reinado, porém, foi tumultuado. 4 anos de instabilidade política se seguiram, até que Califa retomou a capital, Niani,
e usurpou o poder antes que Bata Mandibori, sobrinho de Sundiata, pudesse consolidar suas ambições. Califa governou por cerca de 2 anos, mas sua gestão, assim como a de Vati, foi marcada por conflitos internos e descontentamento. O Grande Conselho, órgão que regulava tributos, comércio e sucessões, e que garantia ao Mansa o monopólio sobre todo o ouro em pepitas do império, acabou por destituí-lo, coroando Bata Mandibori, também chamado Abu Bakr, em referência ao irmão de seu avô. A paz, no entanto, seria efêmera. Por volta de 1285, Sakura, o membro da corte real, descrito por algumas fontes como um escravo, embora outras sugiram que o termo fosse uma referência à sua origem nos clãs Tontajun Voro, livres porém estigmatizados, destronou Bata Mandi. Esse golpe marcaria o início de uma nova era, tão controversa quanto fascinante na história do Mali. Assumiu o trono não como um usurpador, mas como herdeiro legítimo de um legado que agora repousava sobre seus ombros. O império que herdou não era apenas vasto em território, mas também em complexidade, uma tapeçaria de povos, culturas e economias entrelaçadas, onde o ouro fluía como água e o sal era tão valioso quanto o metal precioso. Musa, porém, não se contentaria em ser apenas um guardião desse patrimônio. Ele estava destinado a transformá-lo em algo ainda mais grandioso. Sob seu governo, o Mali não seria apenas um reino próspero, seria um farol de poder, cultura e fé que iluminaria um mundo conhecido. E para isso ele precisaria de mais do que riquezas, precisaria de uma visão que transcendesse as fronteiras do Sahel. Enquanto os governantes anteriores haviam expandido o império pela força das armas ou pela astúcia diplomática, Musa compreendeu que a verdadeira grandeza residia em algo mais duradouro, o prestígio. Não bastava ser temido, era necessário ser admirado. Não bastava conquistar territórios, era preciso conquistar corações e mentes. Foi com esse propósito que em 1324, ele embarcou na jornada que o imortalizaria. Não uma expedição militar nem uma campanha de conquista, mas uma peregrinação, o Hajj, que se transformaria na mais espetacular demonstração de poder já vista. Quando Mansa Musa deixou Niani à frente de uma caravana que se estendia além do horizonte, não levava consigo apenas seus servos e soldados, mas um séquito de 60.000 pessoas, incluindo 12.000 escravos vestidos com seda e carregando bastões de ouro. O ouro, aliás, era tão abundante que seu valor despencou nos mercados do Cairo, de Medina e de Meca, perturbando as economias locais por anos. Os cronistas árabes da época, atônitos, registraram que o ouro do Mali era como poeira, e que Musa o distribuía com uma generosidade que beirava a extravagância. Mas essa viagem não era mera ostentação. Era estratégia. Ao passar por cidades como Tumbuktu e Gao, Musa ordenou a construção de mesquitas e madraças, transformando rotas comerciais em centros de conhecimento. Em cada parada ele doava quantias tão vastas que os mercadores locais ficavam sem palavras, enquanto os eruditos islâmicos, impressionados com sua piedade e intelecto, passavam a ver o Mali não como uma terra distante e exótica, mas como um pilar da civilização muçulmana. Quando finalmente chegou a Meca, sua fama já o precedera. Os governantes do mundo árabe, acostumados a tratar com sultões e emires, nunca haviam visto algo assim, um rei africano cuja riqueza parecia infinita, cujo império se estendia além dos desertos e cuja devoção à fé era tão profunda quanto sua ambição. E foi ali, entre os santuários sagrados do Islã, que Musa provou ser não apenas um monarca, mas um estadista visionário. Ele não se limitou a cumprir os ritos do Hajj, ele os elevou a um patamar sem precedentes. Ao retornar, trouxe consigo arquitetos, poetas e sábios do Magrebe e do Oriente Médio, determinados a erguer no Mali monumentos que rivalizariam com os de Bagdá ou Cairo. Tumbuktu, já um entreposto comercial, tornou-se um farol intelectual, atraindo estudiosos de todo o mundo muçulmano. Bibliotecas foram fundadas, manuscritos copiados e o império, que antes era conhecido por seu ouro, passou a ser celebrado por sua erudição. Mas o legado de Musa não se resumiria a mesquitas ou a riquezas distribuídas. Sua peregrinação teve um efeito colateral que mudaria a história. Pela primeira vez, o Mali foi colocado no mapa do mundo de forma indelével. Os geógrafos europeus, que até então mal mencionavam a África Ocidental, começaram a traçar rotas que levavam à terra do rei Musa, onde, diziam, o ouro crescia como cenouras. Até mesmo os mapas catalães do século XIV, como o Atlas catalão, passariam a exibir um monarca africano sentado em um trono de ouro, segurando um nugget do metal precioso, uma imagem que pela primeira vez apresentava a África não como um continente de mistérios obscuros, mas como um império de esplendor inigualável.
E no entanto, por trás dessa fachada de opulência, Musa era um governante pragmático. Ele sabia que a riqueza do Mali dependia do controle das rotas comerciais e da estabilidade interna. Por isso, enquanto construía palácios, também reformava a administração, padronizou pesos e medidas, estabeleceu um sistema tributário mais justo e fortaleceu as alianças com as cidades-estado Alsaz e Songais. Os emirs das províncias, antes meros coletores de impostos, tornaram-se peças-chave em uma máquina administrativa que funcionava com precisão. E para garantir que nenhum desafio à sua autoridade prosperasse, Musa manteve um exército disciplinado, mas também soube cooptar os clãs mais poderosos, casando suas filhas com líderes regionais e tecendo uma rede de lealdades que tornava qualquer rebelião um ato de traição não apenas contra o Mansa, mas contra o próprio império. Quando voltou a Niani após uma ausência que durou mais de um ano, Musa não era mais apenas o governante do Mali. Ele era o governante, cuja fama ecoava de Granada a Samarcanda. E se antes seu nome era conhecido apenas nos mercados de sal e ouro do Sahel, agora os mercadores venezianos murmuravam sobre ele em Rialto. Os eruditos de Fez debatiam seus feitos, e até os reis da Europa, ainda mergulhados em suas guerras feudais, ouviram falar do homem que havia inundado o Cairo com tanto ouro que o preço do metal levou uma década para se recuperar, mas Musa não se deixaria embriagar pelo próprio mito. Ele sabia que a história não é escrita apenas com ouro, mas com ações que perduram além de uma vida. E assim, enquanto o mundo ainda se maravilha com sua peregrinação, ele já planejava seu próximo movimento, consolidar o Mali não como um reino efêmero, mas como um império eterno. Mansa Musa não construía lealdade por acaso, ele a esculpia com estratégia e visão. Ao escolher seus gelis entre os de origem humilde, não apenas garantia sua dependência ao trono, mas redefinia o próprio conceito de poder. A fidelidade não nascia do sangue, mas da oportunidade. Enquanto outros governantes se cercavam de nobres ambiciosos, Musa transformava servos em aliados, provando que a grandeza de um império se mede não pela altura de seus muros, mas pela solidez de suas alianças. Nos primeiros anos de seu reinado, entre 1312 e 1318, essa abordagem rendeu-lhe algo mais valioso que ouro, a reputação de um Mansa justo. Em uma terra ainda marcada pela rigidez de seus antecessores, como Vati e Califa, cujos governos eram sinônimos de mão de ferro, Musa oferecia um sopro de equilíbrio. Não era fraqueza, era cálculo. Um governante que compreendia que a força bruta, sozinha, só constrói impérios de areia. Sua ambição, porém, ia além da política interna. Musa queria um Mali islâmico, unificado não apenas por fronteiras, mas por fé. Quando ordenou que os mineiros do sul abandonassem seus rituais pagãos, não antecipou a reação, uma paralisação que ameaçou a espinha dorsal econômica do império. Os mineiros astutos sabiam do seu valor. Enquanto o ouro em nuggets enchia os cofres imperiais, eles retinham para si o pó dourado, moeda de troca em suas próprias comunidades. Musa poderia ter esmagado a revolta com espada e fogo. Em vez disso, recuou. Revogou o decreto, provando que a verdadeira autoridade não está em nunca ceder, mas em saber quando fazê-lo. Foi um gesto de humildade pública que, longe de diminuí-lo, consolidou sua imagem. Um líder que ouvia que pesava as consequências, que preferia a prosperidade à pirraça do orgulho. Mas não se engane, essa clemência não era sinal de hesitação. Musa era um construtor de impérios e, como tal, sabia que a paz não se mantém com sorrisos, mas com uma espada afiada e uma justiça implacável. Os bandidos que infestavam as rotas comerciais e o campo aprenderam isso da pior maneira. Onde antes o comércio esmorecia sob o medo de assaltos, Musa impôs uma tolerância zero. Cada ladrão capturado era um exemplo feito. Pouco a pouco, as estradas voltaram a pulsar com caravanas, os mercados a transbordar de mercadorias, e o povo a respirar aliviado. O Mali não era mais um reino à mercê do caos, era um farol de ordem onde a riqueza circula e a vida floresce. E foi essa estabilidade que transformou o isolamento da África Ocidental em um portal para o mundo. Notícias, ideias e tesouros antes confinados a distâncias intransponíveis agora fluíam como os rios que cortavam o império. Sedas da China, especiarias do Oriente, relatos de terras além do Saara. Tudo chegava aos ouvidos e às mãos dos malineses, despertando uma sede de conhecimento que alguns ousam comparar ao Renascimento europeu, séculos antes de Leonardo da Vinci sonhar com suas invenções. Mas o verdadeiro segredo do poder de Musa não estava nas maravilhas que chegavam, e sim nas que ele controlava, as rotas que serpenteavam pelo Saara de Cairo a Timbuktu, dos portos de marfim e ouro até as cidades mercantis do Maghreb. Dominar esses caminhos não era apenas questão de riqueza, era questão de destino.
Ao garantir passagem segura aos comerciantes, Musa não apenas enriquecia seu império, ele o tornava indispensável. Um dos maiores triunfos dessa estratégia foi a criação de uma rede tão eficiente que até a logística se tornou uma arte. As minas de sal de Tagaza, no sul, dialogavam com as jazidas de ouro de Vangara, no norte, através de cidades-porto, onde as mercadorias mudavam de mãos e de meio de transporte. Camelôs, imunes ao sol escaldante do deserto, levavam o sal, jumentos, resistentes à mosca tsetse das florestas equatoriais, transportavam o ouro. Nessas praças de negócios, o valor de 1 quilo de sal chegava a equiparar-se ao de 1 quilo de ouro, não por escassez do metal, mas por sua abundância tão descomunal que até os preços se curvavam à lei da oferta malinesa. Para Musa, porém, o verdadeiro tesouro não era o comércio em si, mas os impostos que dele brotavam, cobrados com precisão cirúrgica de cada caravana, seja ela de mercadores nômades ou de negociantes estrangeiros. E os rios? O Níger, o Gâmbia, o Senegal, veias líquidas que irrigavam o império tornaram-se autoestradas fluviais sob seu comando. Com as rotas terrestres pacificadas, o comércio aquático explodiu, multiplicando ainda mais os cofres de um homem cuja fortuna já desafiava a imaginação. Mas Musa não era apenas um colecionador de riquezas, era um estrategista que sabia converter ouro em poder. Sua paixão por cavalos, por exemplo, não era mero capricho de um amante dos animais, mas a visão de um guerreiro. Com uma cavalaria de elite de 10.000 homens e parte de um exército estimado em 100.000 soldados, o terceiro maior do mundo na época, atrás apenas da China e dos herdeiros mongóis, ele transformou o Mali em uma máquina de guerra temida e respeitada. Seus cavalos, os melhores que o dinheiro podia comprar, vinham do Oriente através de uma rede de comerciantes reais, cujos agentes tinham prioridade absoluta nas transações. Armaduras de cobre, cotas de malha e túnicas acolchoadas vestiam esses guerreiros, que avançavam em formação cerrada, uma parede de aço e velocidade capaz de quebrar qualquer resistência. Entre 1314 e 1324, essa máquina entrou em ação. Raids precisos ampliaram as fronteiras do império, e as crônicas sussurram que Musa teria subjugado 24 cidades e seus arredores, além de milhares de cativos, números que, mesmo exagerados pela lenda, revelam a escala de sua ambição. Mas conquistas exigem mais que soldados, exigem armas. E aqui, o Mali tinha uma vantagem letal, uma tradição metalúrgica que transformava ferro e cobre em instrumentos de dominação. As forjas ardiam dia e noite, consumindo carvão em quantidades tão vastas que florestas inteiras caíram para alimentar os altos fornos. O desmatamento, porém, não era apenas um custo, era uma tática. Terrenos abertos permitiam que a cavalaria se movesse com velocidade mortal, enquanto o status dos ferreiros subia aos céus. Vistos como abençoados por Ogum, o deus do fogo e do metal, esses artesãos eram cortejados como tesouros vivos. Vilas sem ferreiro ofereciam recompensas para atraí-los, e os que aceitavam tornavam-se pilares de suas comunidades. Com armas melhores, vieram táticas mais audazes. Unidades especializadas como os Farimba, elite letal treinada em venenos, arcos e espadas, tornaram-se a ponta de lança do império. Suas exibições em festivais não eram mero entretenimento, eram demonstrações de uma arte marcial que elevava a guerra à categoria de poesia. Comparáveis aos cavaleiros medievais da Europa, os Farimba lideravam cargas devastadoras, enquanto clãs fluviais transportavam tropas com uma velocidade que deixava inimigos sem tempo para reagir. Para a defesa, escudos de couro curtido e elmos de ferro completavam o arsenal, provando que Musa não apenas forjava impérios, ele os blindava contra o tempo. A elite da cavalaria malinesa, revestida em cota de malha de tal qualidade que rivalizava com as melhores forjadas no norte da África, não era apenas um símbolo de status, era a materialização do poderio militar que sustentava o império. Cada elmo, cada elos entrelaçados com precisão, falavam de um reino onde a riqueza não se media apenas em ouro, mas na capacidade de transformar recursos em domínio inquebrantável. 12 anos após sua ascensão, em 1324, Musa empreendeu uma jornada que ficaria gravada na história não como mera peregrinação, mas como uma declaração de grandeza. Seguindo os passos do lendário Sundiata, o primeiro Mansa a realizar a Hajj, ele não se contentou com a rota marítima, escolheu a terra, o deserto. A exposição deliberada de seu poder aos olhos de um mundo que ainda não compreendia a magnitude de Mali. Não era apenas um ato de fé, era uma procissão imperial. Cruzar o Saara, ladear o Mar Vermelho e descer pela Península Arábica até Meca não era um caminho, mas um palco onde cada passo de seu cavalo negro, adornado com ouro, ecoaria como um tambor de guerra pacífica.
Há quem afirme que a cada sexta-feira, Musa ordenava a construção de uma mesquita ao longo do trajeto, um gesto que, se verdadeiro, teria deixado para trás não apenas pegadas na areia, mas cerca de 2.000 obras de devoção e opulência. Céticos questionam a ausência de vestígios, mas a própria lenda revela mais sobre o homem do que qualquer ruína poderia. Um governante cuja piedade era tão vastas quanto suas riquezas. O que sabemos com certeza é que a preparação para Hajj foi um empreendimento colossal. Quando tudo estava pronto, uma comitiva de 60.000 almas partiu de Niani, 12.000 servos pessoais, 8.000 soldados, governadores, artesãos e até os mais humildes trabalhadores do império, todos unidos sob a sombra do Mansa. Enquanto a maioria dos peregrinos avançava a pé, Musa montava seu corcel negro, trajado com calças de tecido tão exclusivo e amplo que o próprio corte anunciava sua supremacia, como um estandarte de seda e autoridade. O espetáculo era de tirar o fôlego. 500 servos selecionados marchavam à frente, cada um portando um cetro de ouro de 4 libras, enquanto guias experientes traçavam a rota entre dunas e estrelas. Centenas de camelôs e cavalos estendiam-se em filas intermináveis, carregados com provisões, comida, água, tendas, ferramentas e tecidos, além de 80 camelôs transportando, cada um, 80 libras de ouro puro. Não era um exército, era um império em movimento, uma caravana que transformava a logística em arte e a sobrevivência em demonstração de grandeza. Ao deixar Niani para trás, Musa e sua guarda avançavam pelas savanas, onde leões brincalhões, gazelas em fuga e girafas desajeitadas bebendo água se tornavam distrações momentâneas para um homem que, mesmo em peregrinação, não deixava de observar. Em uma parada sob a sombra de um baobá, árvore que guarda água em sua casca como um segredo, descobriu um artesão que tecia algodão no interior do tronco oco. O relato desse encontro, que Musa repetiria com fascínio, revelava sua mente inquieta, um governante que via, em cada detalhe, uma oportunidade de progresso. Mas o Saara não perdoa. O deserto, com seus 58 graus de calor escaldante e noites congelantes, era o primeiro grande teste. Cada pessoa consumia 1 galão de água por dia, os camelôs 25 de uma só vez, armazenando-a para semanas. Os servos de Musa trabalhavam sem descanso, carregando e descarregando suprimentos, enquanto cozinheiros preparavam refeições fartas e até mesmo entretenimento, tudo bancado pelo Mansa, que sabia que um exército bem alimentado e motivado era metade da vitória. Orientando-se pelas estrelas e pelas marcas do vento na areia, a caravana avançava pelos 3,5 milhões de quilômetros quadrados de desolação, de Niani a Valata, depois Tagaza passando pelas formações rochosas de Tassiliene a Ger até Gadames, rumo ao primeiro grande destino, o Cairo, a joia do Nilo. A cidade, com seu 1 milhão de habitantes, era um sonho distante para a maioria dos malineses, um lugar de que ouviam falar nos mercados, mas que poucos imaginavam pisar. Quando Musa adentrou pelos portões ocidentais em julho de 1324, montado em seu corcel negro e envolto em tecidos que cintilavam como brasas, o Cairo parou. As ruas, normalmente buliçosas, abriram-se em um corredor de silêncios e murmúrios. Um oficial egípcio, ao vê-lo, comparou o brilho do ouro malinês ao próprio sol africano, uma metáfora que, mais do que poética, era precisa. O sultão mameluco, anfitrião obrigatório, esperava o gesto tradicional de submissão, um beijo em sua mão ou aos seus pés. Musa, porém, recuou. Sou um peregrino, declarou aos seus conselheiros, e só me curvo a Alá. Sabia também que seu império era mais vasto e mais rico que o do sultão. A solução veio na forma de um compromisso genial. Beijou o chão, louvando a Deus diante do governante egípcio, um ato que salvou a diplomacia sem dobrar a soberania. Os dias que se seguiram foram de festins, trocas de presentes e uma hospitalidade sem precedentes. O Cairo inteiro foi convidado a testemunhar a generosidade de Musa, que distribuía ouro como se fosse areia. Tanto que em poucas semanas, o metal precioso inundou os mercados egípcios, desvalorizando-se por anos. Diante da crise que ele mesmo provocara, o Mansa agiu com a mesma astúcia que o tornará lendário. Recomprou parte do ouro em circulação, estabilizando a economia local e provando mais uma vez que Mali não era apenas rica, era uma força capaz de ditar os rumos do comércio além de suas fronteiras. Após 3 meses de descanso no bairro de Carafa, onde forjou amizade com o governador Ibamir Agib, a comitiva partiu em 18 de outubro. A rota agora os levava pelo deserto entre o Nilo e a leste, até alcançarem o Golfo de Suez após alguns dias de viagem, o primeiro passo de Mansa Musa no continente asiático.
Ali onde as rotas comerciais se entrelaçavam como fios de um tecido sagrado, o governante de Mali se viu imerso em um mosaico humano sem igual. Asiáticos com suas sedas e especiarias, europeus ávidos por mercadorias exóticas, africanos com seus ouro e saberes. Cada rosto, cada língua, cada costume era uma revelação. Musa, homem de visão aguçada, absorvia tudo com a mesma intensidade com que absorvia os ensinamentos do Alcorão. Não como mero observador, mas como alguém que compreendia que o poder de Mali não residia apenas em suas riquezas, mas na capacidade de conectar mundos. Seu próximo destino era Medina, a cidade luminosa onde o profeta Muhammad descansava. Ao adentrar a mesquita do profeta, Musa se ajoelhou diante do túmulo sagrado, mas seu espírito não se contentava apenas com a devoção silenciosa. Entre os eruditos que ali convergiam, homens que haviam dedicado vidas inteiras ao estudo da fé e da ciência, ele buscava algo mais profundo, o conhecimento que transformaria Mali não apenas em um império próspero, mas em um farol de sabedoria. Cada debate, cada troca de ideias era uma semente que carregaria de volta às terras do Sudão Ocidental. Depois de 240 milhas de jornada, quando os contornos de Meca finalmente se revelaram entre as colinas áridas, foi Musa quem primeiro avistou a grande mesquita, com a Caaba, o coração pulsante do Islã, erguendo-se como um chamado divino. Ao cruzar seus umbrais, ele não entrou como um rei, mas como um homem entre iguais. Vestido com as simples vestes brancas do Íram, despojado de joias e títulos, renunciou temporariamente ao trono para se tornar um aigi entre milhares. 12 dias de rituais se seguiram, as preces ao amanhecer, as voltas em torno da Caaba, a subida ao Monte da Misericórdia no 9º dia, onde o ar parecia carregado com as súplicas de séculos. Foi ali, entre a multidão de fiéis, que quase irrompeu um conflito. Espadas foram desembainhadas entre peregrinos malienses e turcos dentro da própria Masjid al-Haram, mas a diplomacia de Musa, forjada em anos de negociações e alianças, desarmou os ânimos antes que o derramamento de sangue profanasse o solo sagrado. Mesmo em meio aos rituais, sua generosidade não conhecia limites. Ouro e presentes fluíam para os habitantes de Meca, suavizando as tensões inevitáveis quando uma comitiva de tal magnitude chegava a uma cidade já lotada de peregrinos. Os 3 dias de festas que encerraram o Oás foram marcados por um sentimento de irmandade, e quando Musa beijou pela última vez a Pedra Negra, não era mais apenas um governante, era um agi, título que consagrava sua jornada como a maior conquista terrena de um muçulmano. Tantos foram os diálogos enriquecedores, as noites de oração e reflexão, que segundo crônicas, ele chegou a cogitar permanecer em Meca para sempre, vivendo seus últimos dias entre os muros da Cidade Santa. Mas o destino e o dever o chamavam de volta. Notícias de Mali chegavam como ventos quentes do Saara. Seu filho, Magan, nomeado regente em sua ausência, lutava para conter a instabilidade. A juventude e a inexperiência do herdeiro haviam aberto brechas e os Songhai, ávidos por expandir seu próprio domínio às custas do Império Malinês, aproveitavam a oportunidade para semear conflitos nas regiões que hoje abrangem o norte de Burkina Faso e o oeste do Níger. A guerra era uma ameaça real, e o império não se sustenta apenas com ouro e fé, exige mãos firmes. Musa não hesitou. Ordenou que se preparasse o retorno, mas não sem antes estender um convite irrecusável, que eruditos descendentes do profeta, os Shurafa, e artesãos excepcionais o acompanhassem de volta a Niani. Entre aqueles que aceitaram estava Abu Ishaq ash-Shaili, o poeta e arquiteto conhecido como o Mouro, cuja mente brilhante já havia conquistado a admiração do Mansa. Nas longas noites de viagem que se seguiram, os dois traçavam planos grandiosos, mesquitas que rivalizariam com as de Meca, escolas que formariam uma nova geração de sábios, um legado que transcendesse o ouro. Quando a comitiva chegou ao Cairo pela segunda vez, o mundo já falava de Mansa Musa. Mercadores europeus e asiáticos aglomeravam-se nas ruas, ávidos por vislumbrar o homem cuja riqueza parecia não ter limites, e mais ainda, por desvendar os segredos das rotas comerciais que o Saara guardava com ciúme. Mas os caminhos do ouro de Mali eram tão bem protegidos quanto os mistérios do deserto. Os comerciantes malienses jamais se encontravam face a face com estrangeiros. Negociações eram feitas ao som de tambores, trocas deixadas à beira de florestas, e os mapas que poderiam levar às minas eram mais bem guardados que os tesouros em si. Para os europeus, ainda presos às cicatrizes das cruzadas, as terras africanas permaneciam um enigma, um reino de fábula, rico demais para ser real, distante demais para ser conquistado. A estadia no Cairo, no entanto, foi breve e pragmática.
O deserto havia cobrado seu preço. Alguns peregrinos malienses sucumbiram ao frio noturno, à fome ou a ataques de bandidos que assaltavam as caravanas já exauridas. Musa, embora ainda portador de uma fortuna, viu-se em uma posição inesperada. Após meses de doações e gastos, o ouro que levava consigo havia se esvaído. Os mercadores do Cairo, cientes de sua necessidade, não hesitaram em aproveitar a situação. Para cada 300 dinares emprestados, ele pagaria 700 ao retornar a Mali, uma taxa que muitos consideraram não apenas abusiva, mas reveladora de uma ingenuidade surpreendente em um homem tão astuto. Afinal, até os reis podem ser traídos pela própria generosidade. E então veio o Saara. Novamente. As dunas infinitas, o sol implacável, o vento que carregava areia como lâminas. Suas esposas, entre elas a poderosa Inari Konate, haviam suportado a jornada de ida, mas o retorno parecia ainda mais árduo. Certa noite, enquanto o acampamento descansava, Inari compartilhou um sonho com o marido, uma visão de um rio cortando o deserto, um milagre de Allah para aliviar seu povo. Musa, que jamais ignorava os sinais divinos, ordenou a um de seus servos mais leais, Fabra, que cavasse uma vala de 1000 metros, revestida por muros para conter a água. Com madeiras untadas de óleo de carité, criaram um canal que, alimentado por um oásis próximo, transformou-se em um rio artificial sob as estrelas. Ao amanhecer, Inari e suas 500 acompanhantes despertaram para a visão das águas cristalinas, e sem hesitar, mergulharam nelas, como se o próprio paraíso tivesse descido à terra. A jornada seguia, lenta mas inexorável, até que em 1325, um mensageiro galopou até Musa com notícias de Gal. Seu general, Saganja, havia conquistado a cidade, esmagando a resistência Songhai. Era a maior expansão territorial de Mali desde que ele partirá. Uma prova de que mesmo ausente, seu império não fraquejava. Alguns cronistas minimizariam a vitória, atribuindo-a mais à sorte do que à estratégia, mas Musa sabia a verdade. Um exército só triunfa quando seu líder, mesmo distante, inspira lealdade inquebrantável. E ele, mais do que ninguém, havia deixado Mali nas mãos de homens capazes. Não era uma simples reconquista de Gal, cidade vassala que ousara se rebelar. Era a reafirmação de um império que não tolerava desafios. Saganja, o general vitorioso, havia plantado a bandeira de Mali sobre suas muralhas, mas Musa sabia que a verdadeira submissão só se consolidaria com sua presença. A notícia da vitória ardia nele como um chamado. Não bastava ouvir relatos, era preciso estar lá, receber a rendição do próprio rei Songhai, olho no olho, e selar com seu próprio punho o destino daqueles territórios. Sem hesitar, ordenou que a caravana mudasse de rota, rumo ao sul em direção a Gal, onde a história seria escrita não com tinta, mas com o peso de seu cetro e a majestade de seu séquito. Havia quem sussurrasse que a anexação de Gal e das terras Songhai sempre fizera parte de um plano meticuloso, guardado na mente de Musa como um tesouro. Mas se assim fosse, sua genialidade estava justamente no timing. Esperar até o retorno da peregrinação para emitir as ordens não era mera coincidência. Era estratégia pura. O Maghreb fervilhava com as ambições marroquinas, ávidos por estender suas garras sobre aquelas mesmas rotas comerciais que faziam de Mali, Egito e Fez rivais silenciosos. Uma guerra prolongada seria um luxo que nenhum império poderia se dar. Melhor, então, agir com a precisão de um ourives, moldando alianças sem quebrar a delicada teia diplomática. E Musa, mestre nesse jogo, soube que a força bruta cedia espaço à sabedoria quando o objetivo era duradouro. Ao chegar a Gal, não veio como um conquistador sedento por sangue, mas como um soberano que já detinha o futuro nas mãos. Permitiu que o reino derrotado mantivesse sua autonomia interna, uma concessão que, na verdade, era um golpe de gênio. Mali controlaria o exército, as relações exteriores e, é claro, o tributo que selaria a vassalagem. Era o feudalismo em sua forma mais refinada, um império que se expandia sem se diluir, delegando poder sem perder o comando. E quando os habitantes de Gal viram a caravana de Musa adentrar suas portas, centenas de homens, mulheres e animais, vestidos em sedas e ouro, com o próprio Mansa montado em seu corcel negro, erguido como se fosse esculpido no próprio destino, não houve necessidade de palavras. A mensagem era clara: aqui está o poder que agora vos governa. Mas Musa não era apenas um guerreiro, era um estadista que compreendia o valor da dignidade até na derrota. Tratou o rei Songhai com um respeito calculado, sem humilhações desnecessárias, pois sabia que um homem envergonhado se torna um inimigo, enquanto um homem poupado pode se tornar um aliado útil. Os termos foram ditados, mas não impostos com crueldade.
o Songhai seria absorvido, sua gente integrada ao império, alguns como servos nas minas ou nas fileiras militares, outros com a possibilidade de resgatar sua liberdade através do trabalho. 2 filhos do rei derrotado partiriam como hóspedes de honra, garantia viva de que a lealdade seria mantida. Era a política transformada em arte, firme o suficiente para não ser desafiada, flexível o suficiente para não gerar ódio. E então, como um artista que assina sua obra-prima, Musa voltou seus olhos para a cidade. A mesquita local, com seu teto de palha, era um insulto à grandeza que ele imaginava para Gal. Chamou seus arquitetos, os mesmos que ergueram palácios em Niani e fortalezas ao longo do Níger, e ordenou: construam algo que faça os homens lembrarem de Deus e do poder de Mali por séculos. Nasceu assim o que viria a ser conhecido como o estilo maliano, torres de adobe seco, alçadas com uma engenhosidade que desafiava o tempo, paredes grossas que mantinham o frescor do deserto do lado de fora, vigas de palmeira e argila que podiam ser reparadas com as próprias mãos da terra. Não era apenas um lugar de oração, era uma declaração. Uma arquitetura que diria ao mundo: aqui até o barro se torna eternidade. E Musa não parou por aí. Seguindo o curso sinuoso do Níger, adentrou ainda mais o coração do antigo Império Songhai, até avistar Timbuktu, a joia que agora brilhava em sua coroa. A cidade era um espetáculo de movimento. Mercadores ágeis como formigas transportavam ouro, sal e escravos em canoas chatas, algumas tão compridas quanto árvores ancestrais. Mas mais uma vez seu olhar crítico recaiu sobre o que faltava: uma mesquita à altura de seu império. A Dinguereber não seria apenas um templo, seria o farol de um novo tempo. Ordenou que seus mestres de obra, alguns deles trazidos da Andaluzia, onde a arte islâmica florescia entre colunas e arabescos, erguesse não só uma mesquita, mas um centro de saber. As paredes de terra batida, reforçadas apenas nos minaretes por blocos de calcário, abrigariam milhares em seus 3 pátios. O tempo provaria sua resistência. Séculos depois, aquelas mesmas paredes ainda estariam de pé, desafiando ventos e areias, como um testemunho mudo da genialidade maliana. Ao lado dela, nasceria a Universidade de Sankore, onde juristas debateriam a Sharia, astrônomos mapeariam os céus e matemáticos desvendariam os segredos dos números. Um farol que atrairia mentes brilhantes de além-mar, da África Negra às cortes europeias, transformando Timbuktu no que Musa sempre soube que ela poderia ser: o coração pulsante do conhecimento islâmico. E para selar seu domínio, ergueu um palácio com a elegância de Al-Andalus, onde o ouro e os azulejos contavam histórias de um império que não conhecia limites. Timbuktu não era mais uma cidade conquistada, era a capital cultural de Mali, o eixo onde comércio e erudição se encontrariam para sempre. Sua posição estratégica entre o ouro do sul, o sal do deserto e as rotas que serpeavam até o Mediterrâneo, a tornava inestimável. E Musa, com o instinto de quem reconhece o valor do que toca, soube que ali estava o futuro. Mas mesmo um homem como ele, que moldava impérios com a mesma naturalidade com que outros respiravam, tinha seus momentos de reflexão. Ao deixar Timbuktu, escolheu completar a última etapa da viagem de volta a Niani não por terra, mas por água, balsas construídas para a ocasião, onde ele, sua esposa e um seleto grupo de conselheiros deslizaram pelo Níger como soberanos observando seu domínio. Quando finalmente avistou as muralhas da capital, foi recebido não com surpresa, mas com júbilo. As histórias de sua peregrinação, o ouro distribuído no Cairo, os sábios que o acompanhavam, as cidades que se curvavam a seu nome, já haviam chegado antes dele, inflamando o orgulho de um povo que via seu Mansa não como um homem, mas como uma lenda viva. E Musa não os decepcionaria. Nos meses que se seguiram, transformou Niani em um espelho de sua visão. O salão das audiências com seus arabescos ousados e janelas douradas, coroado por uma cúpula que parecia tocar o céu, era apenas o início. Cidades foram reformadas, estradas pavimentadas, mercados expandidos. Um visitante italiano, Sergio Domen, ficaria atordoado ao descrever as 400 cidades do Império, agora densas, prósperas, pulsando com uma vitalidade que só a mão de um governante como Musa poderia inspirar. Mas por trás da grandiosidade, havia um homem que já olhava além do trono. Reunia-se frequentemente com Magan e seus governadores mais velhos, não apenas para administrar, mas para preparar. Seu filho Magan deveria estar pronto, não para herdar um império, mas para guiá-lo. Pois Musa, que havia tocado os umbrais de Meca e visto os confins de seu poder, sentia agora o chamado de um destino ainda maior: viver seus últimos dias onde tudo havia começado, não como um rei, mas como um peregrino. Um homem que, tendo dado ao mundo o império, agora desejava oferecer a si mesmo a paz de quem cumpriu sua missão.
Mas a história, como um rio que serpenteia entre rochas, nem sempre flui conforme o desejo de seus arquitetos. Quando os relatórios sobre a fraca liderança de Magan começaram a chegar até ele, relatórios que não podiam ser ignorados, pois vinham de homens cuja lealdade era tão inquebrantável quanto sua honestidade, Musa compreendeu uma verdade amarga. Seu sonho de partir como um peregrino em paz poderia muito bem se transformar no pesadelo de ver seu império desmoronar. Mali não era mais apenas um reino entre muitos. Era um gigante, um farol de poder e prosperidade na África Ocidental, e gigantes, quando vacilam, não caem sozinhos, arrastam consigo reinos, cidades e o futuro de milhares. A decisão foi tomada não com resignação, mas com a mesma determinação que o havia levado a cruzar o Saara. Se o destino exigia que permanecesse, então permaneceria, não como um rei que se curva à inevitabilidade, mas como um estrategista que molda até mesmo as limitações em seu favor. E assim, Musa fez do necessário uma virtude. Se não poderia partir, transformaria Mali em um lugar onde nenhum homem, nem mesmo ele, sentiria falta de outros horizontes. Os anos que se seguiram não foram de mero governo, mas de uma revolução silenciosa. As mesquitas que erguiam não eram apenas lugares de oração, eram faróis de saber, onde o eco do Alcorão se misturava ao debate de astrônomos, onde os manuscritos de Timbuktu, aqueles que um dia fariam da cidade um símbolo eterno de erudição, começavam a ser copiados e estudados. Os jovens que antes eram enviados a Fez ou ao Cairo para beber do conhecimento agora permaneciam em Mali, porque Mali havia se tornado o centro. O deserto, outrora uma barreira, era agora uma ponte. Embaixadas chegavam de além das dunas. Comerciantes de Damasco e do Cairo cruzavam o Saara não apenas em busca de ouro, mas de diálogo, de alianças, de trocas que iam muito além do metal precioso. E foi justamente o ouro, aquele que havia cegado os mercadores de Cairo e feito o valor do dinar egípcio despencar, que se tornou o maior teste de sua diplomacia. Quando o sultão do Egito, com a curiosidade afiada pela lembrança daqueles sacos de pó dourado distribuídos como esmolas, indagou de onde vinham tão fabulosas riquezas, Musa poderia ter respondido com a verdade, das minas de bambuque e buri, trabalhadas por milhares de mãos sob o sol implacável. Mas o imperador não revela seus segredos, ele os tece em lendas. E assim, com um sorriso que era ao mesmo tempo cortês e intransponível, ele contou que o ouro crescia em plantas, guardado por homens cujos poderes faziam murchar a colheita ao toque de estrangeiros. Uma fábula? Sim. Uma advertência? Sem dúvida. Uma maneira de dizer, sem dizer, este ouro é meu, e o mundo pode admirá-lo, mas não o tocará. A morte, quando veio por volta de 1337, segundo os que registraram seu último suspiro, encontrou-o não como um homem derrotado, mas como um que havia esticado os limites do possível. Alguns dizem que foi em 1332 que os elogios enviados ao sultão marroquino Abu al-Hassan por sua vitória em Tlemcen já partiam da caneta de Magan, seu herdeiro. Pouco importa. O que ficou foi o eco de um reinado que transformou a geografia do poder. Deixou para trás mulheres, Inar e sua esposa documentada, e outras cujos nomes se perderam nas brumas do tempo, como era a tradição, e filhos, entre eles Magan, o escolhido para sucedê-lo. Uma escolha que quebrou a tradição, pois não foi seu irmão Sulaiman, mas seu próprio sangue, quem herdaria o trono. Alguns viram nisso um sinal de confiança, outros, uma semente de discórdia. Afinal, os governadores regionais, acostumados à mão firme de Musa, olhariam para Magan com desconfiança? Talvez, mas Musa, que havia lido os homens tão bem quanto os mapas, sabia que a lealdade não se herda, se conquista. E Magan? Seu reinado durou apenas 4 anos, tempo suficiente para ver as primeiras rachaduras no império que seu pai havia cimentado. Os Songais no leste sacudiram o jugo de Mali como um leão que se livra das correntes. Os cavaleiros Mossi, descendendo do Alto Volta, transformaram Timbuktu em um campo de terror. Magan os conteve, mas a segurança que Musa havia tecido com alianças e ouro já se desfiava. Quando Sulaiman, o irmão esquecido na sucessão, finalmente assumiu o trono por volta de 1341, encontrou um reino ainda poderoso, mas onde as sombras se alongavam. Sulaiman governou até 1359, e sob seu cetro Mali ainda brilhou. As relações com os marinidas do Maghreb permaneceram sólidas, os comerciantes continuaram a fluir, as mesquitas a se erguer. Mas algo havia mudado. As divisões da corte, como as fendas em um vaso de barro, só se revelam quando é tarde demais. Em 1352, ele acusou sua própria esposa Casa de conspirar contra ele. Um escândalo? Um sinal de paranoia? Ou a confirmação de que o império,
como todos os grandes impérios, já carregava em si as sementes de sua própria queda. Quando Sulaima morreu, seu filho, outro casa, como se o destino gostasse de ironias, mal teve tempo de aquecer o trono. 9 meses depois, Jata, neto de Musa e filho de Magan, liderou uma rebelião que mergulhou Mali em uma guerra civil. E enquanto os irmãos se digladiavam, os vassalos aproveitavam. Jolof, no oeste, rompeu seus laços com o império como um navio que corta as amarras em uma tempestade. Jata, quando finalmente se sentou no trono em 1360, não era Musa. Os cronistas como Ibn Khaldun pintaram seu reinado com cores sombrias. O ouro ainda fluía, mas o respeito já não. Os raids dos Mossi se tornaram mais ousados, as cidades menos seguras. Alguns dizem que foi ali, naqueles anos, que Mali começou a morrer, não de uma vez, como um homem atingido por uma lança, mas lentamente, como um doente que perde as forças sem perceber. Os Mansas que vieram depois ainda carregaram o título, ainda governaram terras vastas. Mas o mundo havia mudado. Em 1507, os Diarras, os Fulos, os Songais, todos aqueles que outrora tremiam diante de Mali, agora olhavam para suas fronteiras com olhares famintos. Em 1542, quando os Songais marcharam sobre Niani, a capital que Musa havia tornado lendária, Mansa Mahmud III teve que fugir, assistindo de longe enquanto Kurminafari Davud profanava seu palácio, transformando-o em um lugar de humilhação. Os muros que um dia abrigaram realeza agora serviam para algo muito pior. Houve tentativas de ressurgimento, claro. Contra-ataques, alianças desesperadas. Mas o império não morre quando perde uma batalha, morre quando perde sua alma. E a alma de Mali, aquela que Musa havia forjado com ouro, sabedoria e uma visão que transcendia seu tempo, já havia partido muito antes de 1670, quando os Bamanas seduziram Niani às cinzas. Alguns culpam a complacência, um império tão poderoso que esqueceu como era lutar. Outros, a própria de Musa, aquele gesto de generosidade que, sem querer, havia pintado um alvo nas costas de Mali, atraindo a cobiça de reis e guerreiros. Mas a verdade é que todos os impérios caem, até mesmo os que brilham como o sol ao meio-dia. O que fica não é o ouro, nem as fronteiras, nem os tronos. O que fica é a lenda. E a lenda de Mansa Musa? Ah, essa é uma história que o mundo não esqueceu. Dizem que, ajustado à inflação, sua fortuna equivaleria a 400 bilhões de dólares hoje, mais que Rockefeller, mais que Bezos, mais que qualquer magnata moderno. Um número que impressiona, que vira manchete, que faz os olhos brilharem. Mas os números, como as areias do Saara, são traidores. Porque como calcular o valor de um homem que transformou um reino em um farol? Como medir em moedas o peso de uma mesquita que ainda hoje ensina, de uma cidade que ainda hoje inspira, de um nome que 8 séculos depois, ainda faz o mundo voltar os olhos para a África e lembrar que ali, em meio ao ouro e ao pó, esteve um dos maiores que já governaram? Os griots, aqueles guardiões da memória, não se preocupavam com contas exatas. Eles cantavam a história como ela deveria ser lembrada, não como um inventário de riquezas, mas como um épico. E em seus cantos, Musa não era apenas um homem rico. Era o peregrino que doou tanto que quebrou economias. O rei que fez do deserto uma estrada. O visionário que entendeu que um império não se mede pelos tesouros que acumula, mas pelas sementes que planta. Talvez, no fim, essa seja a verdadeira herança de Mali, não o ouro que se esgotou, mas o saber que permaneceu. Não as fronteiras que se desvaneceram, mas as palavras que ainda ecoam. Porque enquanto houver quem conte a história de Mansa Musa, e sempre haverá, o império de Mali nunca terá caído de todo. Ele apenas se transformou em algo maior do que terra e poder, em lenda. Mas aqui está o enigma. A lenda de Mansa Musa não nasceu de um único olhar testemunha, nem de um inventário preciso de seus cofres. Sua fortuna, tão colossal que desafia a imaginação, foi tecida mais pela percepção do que pela realidade tangível. As fontes que o descrevem, muitas delas escritas décadas após seu reinado, bebem menos da ciência histórica e mais do imaginário coletivo, onde o mito se funde com a memória. Seu nome, aliás, dança entre as páginas da história como um eco que se confunde. Ora é Musa, o peregrino que abalou o mundo com seu ouro. Ora é Fagigil, pai da esperança que também cruzou desertos em busca dos Bulil, objetos sagrados carregados de poder espiritual. Há quem argumente que a tradição oral, em sua sabedoria fluida, uniu essas figuras em uma só, como se a própria história tivesse decidido que um só homem deveria carregar o peso de tantos símbolos. E não para por aí. Musa se mistura ainda a Fakoli, o general lendário de Sunjata, cujo nome ressoa em batalhas e lendas. Os fios se entrelaçam.
Todos os 3 Musa, Fagigi e Facoli, são homens que pisaram em Meca, todos são figuras nas quais se depositam esperanças, conquistas e um toque do divino. Em alguns relatos, até outros peregrinos são chamados de Musa como se o nome fosse um título, uma marca deixada na areia do tempo por aqueles que ousaram sonhar além das fronteiras do conhecido. Essa dança de identidades, essa troca simbólica, ou talvez equivocada, de nomes, transformou a busca pela verdade histórica em um labirinto onde cada pista leva a mais perguntas do que respostas. O que sabemos, porém, é suficiente para nos deixar sem fôlego. Sabemos que em 1324, um homem cruzou o Saara com um séquito tão magnífico que seu rastro de ouro seria lembrado por séculos. Sabemos que em 1375, o Atlas catalão, o mapa mais ambicioso da Idade Média, o imortalizou com uma imagem, Mansa Musa, segurando um objeto dourado, descrito como o mais rico e nobre senhor destas terras, tão grande é a abundância do ouro que possui. Não é um detalhe qualquer, é a prova de que mesmo em um mundo onde reis e impérios nasciam e morriam na sombra, ele brilhou com uma intensidade que atravessou oceanos e gerações. Mas reduzir Musa à sua riqueza seria como julgar o oceano por suas ondas, impressionantes sim, mas apenas a superfície de algo muito mais profundo. Porque além do ouro havia o homem, o estrategista que, dominando múltiplas línguas, tecia alianças com a mesma precisão com que seus ourives trabalhavam o metal. O governante que não apenas acumulou tesouros, mas soube distribuí-los, não por mera ostentação, mas como um ato de poder calculado, que comprava lealdades e escrevia seu nome na memória dos povos. E acima de tudo, o visionário que entendeu que um império não se sustenta apenas pela força, mas pela cultura. Ao anexar Gal e especialmente Timbuktu, ele não conquistou apenas cidades, ele plantou os alicerces de um legado intelectual. Timbuktu. O nome soa como um encanto, uma cidade que o tempo transformou em sinônimo de mistério e saber, e foi Musa quem a ergueu como farol. Sob seu reinado, ela se tornou um centro de conhecimento sem igual na África Ocidental, onde manuscritos eram copiados, onde astrônomos desvendavam os céus e onde, séculos depois, o mundo ainda olharia com espanto. Não é coincidência que sua jornada a Meca tenha precedido essa transformação. Lá entre os muros sagrados, ele deve ter compreendido que o verdadeiro poder não se mede em lingotes, mas na capacidade de iluminar mentes. E voltou com mais do que ouro, voltou com arquitetos, sábios, artesãos que trouxeram consigo um estilo nunca antes visto na região, uma marca que ainda hoje se vê nas mesquitas de barro e nos minaretes que desafiam o tempo. Musa não pertence apenas aos livros de história. Ele habita o imaginário moderno com uma vitalidade que poucos reis medievais conseguem igualar. Seu nome ecoa em Civilization, o jogo onde impérios são construídos e destruídos com um clique, e mesmo ali, entre pixels e estratégias, ele é sinônimo de opulência e sabedoria. Em Black Panther, blockbuster que arrecadou bilhões, sua sombra inspira personagens que carregam o peso de um legado africano grandioso. Até na música como na faixa Mansa Musa de Anderson .Paak, ele é invocado não como uma relíquia, mas como um símbolo atemporal de poder e ambição. Eis o paradoxo. Quanto mais tentamos desvendar Musa, mais ele escapa, como ouro entre os dedos. Os fatos são fragmentados, as datas incertas, as fronteiras entre lenda e realidade difusas. Mas é justamente isso que o torna eterno. Porque a história não se escreve apenas com documentos, escreve-se com o que escolhemos lembrar. E o mundo escolheu lembrar de Mansa Musa não como um simples rei, mas como um arquétipo, o governante que transformou desertos em rotas de comércio, que trocou ouro por conhecimento, que fez de um império um nome que ainda hoje faz tremer as páginas da história. Então, pergunte-se, o que resta de um homem quando o ouro se esvai e os impérios desabam? No caso de Musa, resta o eco de seus passos em Timbuktu, resta o brilho de um mapa medieval que o eternizou. Resta, acima de tudo, a certeza de que alguns legados são grandes demais para caberem em uma só vida, e por isso se tornam lendas. E lendas, como você bem sabe, nunca morrem. Elas apenas esperam que alguém as conte novamente.